Uma vida de equilíbrio. Deus nos chama para uma vida equilibrada, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1, versículo 7. Nesse devocional, vamos falar sobre 4 hábitos para manter uma vida equilibrada. Se relacione com Cristo. Não existia a possibilidade de começarmos de forma diferente, não é mesmo? Aprendi há alguns anos uma frase de um pastor amigo que dizia assim: o óbvio precisa ser dito. Então hoje vamos começar com algo que é ou deveria ser óbvio. Medite, confie, olhe para Ele. O maior propósito de Deus é de sermos uma família, nos relacionando com Ele e uns com os outros. Quando nos relacionamos com Ele, nos vemos nele. Nosso olhar ganha luz. Salmos 119, versículo 27. Faze-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. Mateus 6, versículo 22 e 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremenda trevas são. Divida a carga com companheiros de caminhada. Sozinho posso ir mais rápido. Juntos poderemos ir mais longe. Eclesiastes diz que maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Romanos nos ensina sobre o espírito da unidade. Em 1 Coríntios 12, fala sobre sermos corpo e precisarmos uns dos outros. E Efésios 4 diz: há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Será que nós fomos chamados para um voo solo? Não. Fomos chamados para sermos um. Eclesiastes 4, versículo 9 e 10. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Provérbios 27, versículo 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. E em 1 Coríntios 12, versículos de 1 a 31. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito,
visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um, como quer. Diversidade na unidade. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim, também com respeito a Cristo. Pois, em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do nosso corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra, e os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Sendo um membro forte, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar?
Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. E em Efésios 4, versículo de 1 a 7 diz assim: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Não pule etapas. Provérbios 16, versículo 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Muitas vezes confundimos pressa com intensidade, ou seja, achamos que intensidade seria uma característica de quem tem pressa, porém, é uma conclusão equivocada. Guarde essa frase. Equilíbrio não é ausência de intensidade, mas é ausência de inconstância. A pressa gera ansiedade, mas a intensidade gera constância. Seja intenso, não inconstante. Provérbios 16, 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Não queira entender tudo. Para você experimentar da paz que excede todo entendimento, você precisa abrir mão do direito de entender. Bill Johnson. Mesmo que Deus dê estratégias como essas 4, não é sinal de que você vá saber tudo. Até porque não faz sentido saber tudo quando a palavra diz que nós vivemos por fé. Esteja pronto para obedecer, independente de saber o cenário completo ou não. Jesus fez isto. No Getsemane, Jesus ora ao Pai dizendo: se possível, afaste de mim este cálice. Ou seja, o lado humano de Jesus não queria passar por tudo aquilo, mas o incrível está na parte a seguir, quando Jesus diz: mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Este é o maior segredo para uma vida equilibrada, uma vida de obediência ao Pai. Filipenses 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Em Mateus 26, versículo 39, diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Esse foi o devocional Uma Vida de Equilíbrio. E para você ter uma vida equilibrada, você tem que focar na espiritualidade, como foi dito aqui. E para ter essa vida plena de equilíbrio,
A gente tem que cuidar também da parte de relacionamentos, família, saúde, né? Alimentação saudável e fazer uma atividade física. Ler bons livros, né? Usar o nosso desenvolvimento intelectual. Ter equilíbrio emocional, cuidar das nossas emoções. Só assim teremos uma vida equilibrada e uma vida plena. Então é isso, pessoal. Esse foi o devocional Uma Vida de Equilíbrio. E até o próximo devocional, onde vamos falar mais sobre saúde física, saúde mental e saúde espiritual, né, que entra o corpo, mente e espírito. Então é isso. Beijo no coração e até o próximo devocional. Tchau, tchau.